Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar a sua empresa. No episódio de hoje vamos falar sobre telemetria para shopping centers. Vamos nessa? E hoje eu recebo aqui no Comercast o Clóvis Filho, gestor de energia e utilidades da Iguatemi, uma das maiores empresas do segmento de shopping centers do Brasil. E também o coordenador comercial de telemetria, João Filho. Sejam bem-vindos, Clóvis e João. Oi, Vivi, tudo bem? Prazer estar aqui em mais um episódio com vocês. Muito obrigado pelo convite, bom estar aqui com vocês, trocar esse papo sobre telemetria que a gente vai falar hoje. Ótimo. Clóvis, como eu disse aqui na introdução, a Iguatemi é uma das maiores empresas do Brasil no segmento de shopping centers. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre quem é a Iguatemi, quantas unidades vocês têm, como é a operação de vocês. Bom, a Iguatemi hoje ela tá distribuída basicamente da região sudeste e sul do Brasil. Temos uma unidade no centro-oeste, que fica em Brasília. Então são 16 shoppings e 6 torres comerciais. São 3 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina. A gente tem 7 shoppings em São Paulo. Agora a gente volta para o Rio de Janeiro. O Iguatemi teve shoppings do Rio de Janeiro no passado, vendeu a participação nesse shopping e agora passa a operar o Rio Sul. Então, a gente perdeu um, que foi São Carlos, que a gente vendeu ao longo desse ano, a participação, e aí fez a aquisição do Rio Sul. Saiu um pequenininho e entrou um gigante agora para a gente fazer a gestão e operação desse shopping. E como é a operação na Iguatemi? Imagino que seja bastante complexo, né? Tantas unidades assim espalhadas em 2 regiões do país. Sim, a operação é complexa. A gente tem um nível de controle e processo muito grande, bem estruturado. É um processo que vem ao longo do tempo, a gente vem transformando ele e melhorando. Embora muita coisa seja manual, mas muita coisa foi bem feita de forma manual. O que passa agora é que a gente está num processo de automatização dos processos. Então, esse é um passo que a gente precisa dar com muita firmeza e muita certeza do que a gente vai fazer ao longo do tempo. A gente sabe hoje que os sistemas eles podem ser suportados por inteligência artificial, mas a inteligência artificial ainda não está pronta para operar no nosso dia a dia. A gente ainda precisa muito da sensibilidade humana, que é justamente o que transformou o Iguatemi ao longo desses anos, a sensibilidade humana. Então eu falo que depois de 10 anos de Santander, eu vim para um mundo completamente diferente, que era de shopping centers. Quando você olha para uma operação de um banco, algo mais burocrático, você não tem a necessidade de encantar o cliente para que ele venha ao ambiente. E isso me encantou também, chegar no Iguatemi e ver que a necessidade principal era de encantar o cliente para que ele pudesse vir ao shopping e permanecer o maior tempo possível. E isso é feito com muita sensibilidade das pessoas, foi feito ao longo do tempo com muita sensibilidade das pessoas. Então, por isso a gente teve essa barreira e não tanta velocidade em evoluir com processos automatizados, para que a gente não perdesse essa sensibilidade de atender bem o cliente. Agora a gente está exatamente nesse processo. Dar um passo à frente, estruturado, para que daqui 3 ou 4 anos as inteligências artificiais possam atender esses processos. Então, é exatamente nesse momento que a gente se encontra. Entendi. O João esteve aqui há alguns episódios no Comercast falando sobre telemetria, e no finalzinho do episódio, a gente perguntou para ele quem mais se beneficia com telemetria. E ele disse pra gente que o segmento de shopping center era um dos que, poderia se beneficiar sobre isso. Para quem não assistiu ao episódio, explica pra gente brevemente o que é telemetria e como pode beneficiar o shopping. Legal, vamos lá. De uma maneira bem simples e direta, telemetria é a coleta de dados, tá? Só que a coleta de dados que podem ser energia, água, gás, temperatura, nível, e essa coleta automatizada em intervalos de tempo, tá? Que podem variar de 1 minuto, 15 minutos, horário, diário. Tudo depende da importância dos dados, tá? Da importância do dado que está sendo coletado e o que vai ser feito com ele. E falando de telemetria aqui na Comerc, a gente se preocupa não só em medir, mas também analisar, gerenciar e controlar futuramente esses dados. E para shopping, como é que funcionaria a telemetria no dia a dia ali, né? Em exemplo, na vida real, como que funcionaria? O shopping é um case muito legal
de se falar, porque ele tem toda uma estrutura gigantesca por trás, né, do que a gente está acostumado a ver, que é o lojista, né, operando a climatização, o conforto, né? Só que a telemetria ela consegue ajudar muito o shopping na operação do que tem nos bastidores, né? Então a gente consegue automatizar esse processo de coleta de dados manual, a gente consegue trazer visibilidade, a gente consegue tirar hora homem em coleta de dados com base nos dados que são coletados e apresentados nos dashboards. João, eu queria complementar um pouquinho você. Quando você fala sobre otimizar a utilização de hora homem nos shopping centers. A gente sabe que todos os shoppings eles são basicamente condomínios em que a gente divide as despesas entre os lojistas que ocupam esses espaços. Então, quando a gente deixa de usar essa mão de obra para fazer a leitura por 1 dia, 2 dias, a gente começa a colocar a mão de obra em atividades nobres. Então, a concorrência de atividades é muito grande no shopping center. Quando a gente consegue colocar algo que um robô pode fazer, um sistema pode fazer, as pessoas conseguem atender melhor as demandas do empreendimento. E aí sim a gente consegue atender melhor cada um dos lojistas, que é o nosso primeiro cliente, e por consequência, os clientes que vêm das ruas visitar os shopping centers. É bastante interessante a colocação do Clóvis, porque ele mencionou lá no começo que a Iguatemi fazia todo o processo não era automatizado, vinha muita sensibilidade humana, e é interessante porque com a telemetria ele consegue dar às máquinas o que é mecânico, mas com a base ali, né, do ser humano operando em alguma medida, criando, né, enfim, o que vai ser medido ali, mas também gastando tempo com o que é mais importante para a empresa, né, isso é muito legal de se ver. E diante disso, João, queria entender com você quais são os principais sistemas ou áreas que podem ser monitorados por telemetria em um shopping center. Legal, Vivi. Para essa resposta eu vou pedir a ajuda do Clóvis, que está na frente aí da operação, né, de diversos shoppings da Iguatemi. E a telemetria ela pode ajudar tanto na parte operacional do negócio, mas garantindo também a climatização, o conforto do cliente, mas também ajudando na coleta de dados, por exemplo, com o rateio de energia, de água, consumo de água, de energia de um lojista. Sim, dentro da operação dos shoppings isso é muito importante. A gente, como eu falei anteriormente, a gente é um condomínio, a gente rateia todas as despesas. E trazer confiabilidade para esse rateio é muito importante. Hoje a gente faz, em alguns shoppings, cada um tem um formato diferente, um faz manual, outro tem um sisteminha local que opera, mas a gente precisa colocar um sistema automático. É exatamente nesse ponto que a gente está. E aí vai além da energia e da água. A gente tem outros insumos que a gente pode controlar. É fundamental que a gente tenha estabilidade na operação da energia, então a gente precisa saber se a energia tem qualidade, se a energia não tem. A gente precisa ter estabilidade no fornecimento de água, shopping sem água fecha, então a gente precisa saber como estão os níveis dos nossos reservatórios, quais são as nossas contingências. A gente precisa que o sistema de gás seja monitorado também, até para que a gente tenha uma qualidade grande na acuracidade desses dados. Nós estamos transformando a gestão dos shoppings para uma gestão sustentável também. Então, muita coisa a gente já fazia bem feito no passado e a gente precisa desses dados para que a gente consiga fazer a operação dos shoppings de forma sustentável. Então, eu preciso saber se eu estou emitindo gases de CO2, quanto tempo meus geradores estão funcionando. E aí eu volto na telemetria. A telemetria não é só para água e energia. Eu tenho muita coisa que eu posso medir, que eu preciso medir. E os dados vão me subsidiar para que eu tome decisões adequadas, para que o meu inventário de gases de efeito estufa do ano que vem seja com menos impacto do que esse ano, mas que eu possa, de fato, medir aquilo que eu gerei ao longo do ano. Então, telemetria é importante não só para energia e água, para tudo. A gente só precisa desenvolver a forma adequada de medir as grandezas. Perfeito. Olha que legal, Vivi. O Clóvis deu um exemplo muito claro de tudo que pode ser feito com a telemetria, né? Mas isso reforça a importância do dado, né? A clareza, a visibilidade de mostrar o que está acontecendo. E é legal ver essa maturidade do Iguatemi, porque mostra que o diferencial da telemetria não é só você coletar o dado de 1 em 1 minuto na menor escala de tempo possível, né? Mas é trazer a clareza e a visibilidade do que você pode fazer com esse dado para você ser mais eficiente.
Isso é bem interessante mesmo. E aí, agora a pergunta para o Clóvis. Você já falou em vários momentos aqui da entrevista sobre os principais benefícios da telemetria. Mas eu queria que você listasse para a gente quais são esses benefícios, principalmente no sentido da eficiência energética e do controle de custos. Muito bom. Telemetria, eu não vejo nenhuma ação ruim que ela possa trazer. Então, de fato, hoje, a gente precisa dar confiabilidade para o lojista do que ele está consumindo. Então, eu preciso de um sistema que mostre para ele, de fato, o que ele consome, para que ele possa agir em tempo de corrigir alguma rota que saiu do comum. Um exemplo seria o consumo de água. Hoje, com os sistemas que a gente tem, a percepção do consumo inadequado de água veria a partir do 30º dia. E com uma telemetria, ele pode capturar essa informação no primeiro. Vai ter menos desperdício. Então, desperdício de água, desperdício de dinheiro, e a gente acaba indiretamente afetando o meio ambiente. Reduz o consumo de água, aumenta a disponibilidade de água para outras pessoas que estão precisando, para outras pessoas que precisam consumir. Então, o lojista teria essa percepção. E agora, quando a gente olha para a eficiência energética, como é que você vai fazer alguma ação de eficiência energética de forma eficiente mesmo, se você não tem dados para comparar? Óbvio que tem algumas coisas que são empíricas. Você vai trocar uma lâmpada que fica 15 horas ligadas por dia, uma incandescente, por uma de LED, você sabe exatamente que ela vai economizar. Não sabe quanto, mas sabe que ela vai economizar. Agora, quando você tem a telemetria, você consegue dar o tiro certo. Você consegue analisar os dados e observar quais são os tipos de consumo que você precisa atuar. Você consegue fazer sua curva ABC. Na Iguatemi, a gente tem uma matriz de eficientização. Então, a gente vem desde a medição de fronteira e vai baixando o nível para ver quais são os locais onde a gente precisa atuar. Vai desde a medição de fronteira até o consumo dos motores da CAGs. Então, exatamente ponto a ponto, a gente vai destrinchando as informações. Como eu falei, não é algo que a gente tenha medição efetiva, dados ao longo do ano, mas a gente, manualmente, fez um trabalho bem feito ao longo do tempo. Agora eu quero dar esse passo a mais. Você falou algumas coisas que eu acho que para o público geral talvez não seja de conhecimento. O que é medição de fronteira e CAGs? Tá bom. Medição de fronteira é aquela medição que a gente tem com o medidor da rua. Então, a primeira medição do shopping é onde a gente mede todo o consumo que entra para dentro do shopping. Tem o poste da concessionária, entra um medidor, que é a medição de fronteira. E uma CAG é a central de água gelada, onde fica o sistema de ar-condicionado. Então, todo o sistema de ar-condicionado fica dentro da CAG. Entendi. E agora uma pergunta direcionada para o João. João, quais são as tecnologias mais recentes em telemetria que podem ser aplicadas para o varejo e para shopping centers? E como elas podem contribuir para a redução de custos operacionais? Legal. Vivi, telemetria é uma tecnologia já aplicada há muitos anos, muito mesmo. E existem diversas tecnologias no mercado, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem diversas marcas e modelos de medidores, sensores, equipamentos no mercado que estão instalados nos nossos clientes. Então, quando a gente fala de telemetria aqui na Comerc, a gente sempre busca aproveitar esse parque instalado de medidores, tá? Na sua grande maioria, a gente está falando de uma solução cabeada. Então, são medidores, sensores, todos eles conectados com cabos onde foi necessário montar toda uma infraestrutura, toda uma rede de comunicação para acontecer essa automatização de coleta de dados, tá? Se tratando de novas tecnologias, aqui na Comerc a gente tem olhado muito para uma tecnologia sem fio, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente projeta o sinal, a gente faz a cobertura de sinal em todo o ambiente, em todo o local, e todos os sensores, medidores que estão dentro dessa cobertura de sinal, a gente consegue fazer a coleta do dado de maneira automatizada. Na prática, o que isso significa? Tá? Significa que a gente consegue ter uma implantação mais simples, mais rápida, né? Sem ter grandes obras de infraestrutura, né? Em resumo, a gente consegue implantar de maneira mais simples, sem quebra-quebra do lado do cliente. Clóvis, o João falou sobre essa facilidade que é para implementar alguns sistemas de telemetria. E eu queria entender com você, né? A Iguatemi, né? Os shopping centers são muitas unidades e imagino que tenham muitos desafios. E aí eu queria entender quais são os principais desafios que vocês enfrentam ao implementar a telemetria em uma estrutura tão grande como a que vocês possuem. Os desafios são gigantescos dentro da Iguatemi.
Muito porque a gente tem o shopping mais antigo do Brasil, está para completar 60 anos já, e tem shoppings de 18 anos, 14, 8 anos. Então tem uma dimensão muito grande de tecnologia. Para os mais novos, eles estão na tecnologia aqui de implantação. Para os mais antigos, eles passaram por algumas tecnologias de retrofit. Isso que o João falou é muito importante, porque nesse processo que a gente está passando, a gente precisa utilizar o máximo possível da nossa infraestrutura. A gente não pode descartar tudo aquilo que já foi feito. Então, ter um sistema que se adeque ao que a gente já tem é muito importante. Hoje, os nossos shoppings têm todo tipo de medição que você puder imaginar. Inclusive, medidor a disco. Que, obviamente, esse não vai ser reaproveitado dentro da nova estrutura, para você ver o quão desafiador é reaproveitar toda essa infraestrutura do Iguatemi. Nós vamos trocar todos os medidores de água, todos nesse processo. Por quê? Tem medidores muito antigos, tem medidores mais novos, só que eles já perderam a curacidade. Então, nesse momento, a gente vai trocar todos, para que a gente tenha a melhor medição possível. E eu tenho certeza que a gente vai ter um ganho operacional quando isso for feito, porque quando ele perde a curacidade e a sobra da água vai para o condomínio, para a área comum, e rateia entre todo mundo. Ou seja, quem está consumindo mais está sendo beneficiado. E a gente vai colocar de novo cada um para o seu devido consumidor. É bastante interessante isso, né? Você falou uma coisa que era telemetria a disco. É um CD que coloca num equipamento? É bem assim mesmo? Os medidores de energia mais antigos, eles são magnéticos, então tem um disco que fica girando lá para gerar toda a estrutura de números que vão ficar mudando na medição. Então tem que alguém, manualmente, os medidores antigos das nossas casas eram assim também, então o responsável, o profissional ia lá medir, anotava e levava embora. Não tinha telemetria, não tinha como a gente fazer isso à distância. Hoje essa parte já foi, é tudo eletrônico. Então, mas eu tenho em alguns shoppings, e não é só um, não são dois. Uns eu tenho mais, outros eu tenho menos, mas existe. E, João, para você, existem desafios específicos na implementação de sistemas de telemetria para shopping center? Vivi, com certeza. Eu vou pedir ajuda do Clóvis também nessa resposta, porque o projeto de telemetria, ele com toda certeza ele é implementado a 4 mãos e sozinho a gente não consegue implementar. Por quê? A gente tem o mesmo objetivo, né? Que é trazer mais eficiência, clareza, visibilidade, só que a gente sempre preza por garantir o conforto, né? E tudo isso, todo esse projeto, ele tem que ser implementado sem gerar nenhum impacto para o cliente, para o consumidor final. Então, o lojista, ele precisa ter a sua energia, a sua água, ele precisa ter essa disponibilidade, ele não pode ficar sem, isso não é uma possibilidade, isso não é negociável. O cliente final, quando ele está passeando pelo shopping, a climatização tem que estar legal, tem que estar numa temperatura boa. Então, o desafio de implementar isso é conciliar agendas, operações, na sua grande maioria das vezes é um trabalho feito noturno, tá? Então, a gente tem muito esse cuidado de trazer toda essa eficiência, todo esse benefício da telemetria, só que sem parar a operação, fazer com tudo funcionando. É basicamente trocar o pneu com o carro em movimento. Sem dúvida, João. Sem dúvida é trocar o pneu com o carro em movimento, porque o shopping é uma operação que funciona todos os dias, às 24 horas do dia. Quando os clientes não estão no shopping, a gente está preparando tudo para que no outro dia as portas se abram às 10 horas da manhã em ponto, para que os clientes encontrem a melhor operação do shopping para ele desfrutar. Então, tudo que acontece de manutenção acontece no período da noite, como a gente comentou, acontece sem pausa na operação do cliente, porque se for um restaurante, depois que os clientes vão embora, ele está fazendo alguma lavação, alguma coisa que utiliza água. Então, imagina você trocar esse hidrômetro, que a gente está sugerindo trocar dentro desse processo de renovação, sem impactar a operação do cliente. Então, de fato, trocar o pneu com o carro andando, e num sistema de Fórmula 1, porque tirou, colocou o outro e vai embora.
Perfeito, é exatamente isso. É bastante complexo, né? E aí, a gente fala um pouco aqui também, e muito se fala sobre inteligência artificial, sobre o futuro, como vai ser. E aí eu queria direcionar a pergunta até para vocês dois. Como vocês enxergam o uso da inteligência artificial para medir, para fazer, né, a gestão de utilidades de operações como um shopping center? Vivi, se tratando de inteligência artificial e futuro, com certeza a telemetria ajuda na pavimentação, pois uma vez que esses dados foram coletados, de energia, água, gás, temperatura, nível e outras grandezas, né, correlacionados, vai permitir com que a inteligência possa identificar padrões, comportamentos fora da curva, auxiliar na tomada de decisão, tá? Auxiliar nas manutenções, a telemetria junto com a inteligência artificial vai permitir com que seja possível colocar uma lupa onde realmente é necessário, tá? A consequência de tudo isso é que a gente vai conseguir garantir uma operação, né, mais sustentável, mais limpa, mais inteligente, mais eficiente. Muito bom, João. Eu gostei da palavra que você usou, pavimentação, porque é exatamente esse sentimento que eu tenho quando a gente faz esse processo. A gente está sendo uma estrada de terra, ela funciona, ela nos leva aos lugares, mas a pavimentação vai fazer com que isso seja mais veloz e mais eficiente. Uma das coisas mais importantes que a gente observou dentro desse processo foi a utilização da infraestrutura existente, mas antes disso, transformar o que a gente já tinha com a tecnologia de internet das coisas. Então, cada equipamento conversa com a nuvem diretamente para que ele possa ter autonomia do processo. Então, a gente consegue que um lojista esteja conectado, ou um medidor de CAG, que a gente falou agora há pouco, esteja conectado direto à nuvem, fazendo com que a gente consiga, no futuro, que é o que eu falei também, daqui a uns 3, 4 anos, de implementar a inteligência artificial em algum processo. Óbvio que do lojista é uma medição dele, é uma responsabilidade dele, que ele vai conduzir aquilo da melhor forma. Para a gente, como shopping center, seria interessante que ele reduzisse o consumo, até por questões de meio ambiente e tudo mais. Mas, do ponto de vista do condomínio, a gente tem ação sobre o que é área comum e o que é a CAG. Então, ali a gente conseguirá, no futuro, colocar a inteligência artificial para gerir os nossos equipamentos. A gente vai conseguir medir iluminação, concentração de CO2 dentro dos ambientes. A gente vai conseguir medir temperatura externa e temperatura interna. E, a partir daí, a inteligência artificial vai tomar decisões coerentes e sustentadas dentro do nosso processo, para garantir a qualidade dos ambientes. Eu gostei muito quando o Clóvis fala dentro do nosso processo, né? Porque quando a gente fala em coletar dados, telemetria e inteligência artificial, a gente não pode deixar de se lembrar do fator, a sensibilidade, porque cada região porque cada shopping tem um comportamento diferente. Cada shopping tem um comportamento diferente de fluxo de pessoas, a origem de onde as pessoas vêm. Se, por exemplo, a gente olha o JK, se eu for visualizar qual é o deslocamento que as pessoas fazem para chegar até lá, nem sempre é de carros. A maioria das pessoas estão nas torres ao redor e visitam o shopping no horário de almoço. Perfeito. Agora, quando eu vou para o interior, um shopping que está mais destacado do centro, as pessoas vão de veículos, de automóveis. Então, eu tenho que pensar em toda a experiência do cliente para transformar o shopping center num lugar agradável para ele. Muito interessante, pessoal, essa conversa. Clóvis, em nome da Comerc Energia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Comercast. É muito interessante a gente ver na prática como acontece. A gente falou muito sobre conceito de telemetria num episódio anterior, que eu vou até deixar o link aqui para quem quiser assistir. Mas ver como acontece na prática é muito interessante. E, João, você já é de casa, mas muito obrigada pela sua participação e por ter mais uma vez dado uma aula pra gente sobre telemetria. Obrigada, gente. Obrigado, Vivi. Foi um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E se você está nos ouvindo ou nos assistindo e quer saber mais sobre a Comerc Energia, é só acessar as nossas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se você está assistindo a esse vídeo no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal. Até breve!